A gente volta com o TV Mar News. Gente, olha só, amanhã, dia 8 de agosto, faz 14 anos da existência da Lei Maria da Penha. E a gente, é claro, comemora nesse mês de agosto, né, o Agosto Lilás, que é exatamente com o intuito de conscientizar e combater a violência contra a mulher. E a gente recebe aqui hoje no estúdio a psicóloga Diana Moura e também Wanda Lemos, que é membro do CDDM, e vai conversar com a gente a respeito dessa situação de violência contra a mulher. Primeiro eu queria ouvir um pouco o depoimento da Wanda Lemos, que hoje é membro do CDDM, mas que já foi vítima de violência, né Wanda? Bom dia. Infelizmente, sim. Após um namoro rápido de 4 meses, após 5 meses do término do relacionamento, o meu ex, por ameaçar muito, me estuprou e me agrediu por mais de 4 horas dentro da minha casa. Assim, uma situação bem complicada, porque eu não esperava. Achava que só iria ficar nas ameaças, para me amedrontar. Ele ligava 18, 20 vezes, mas jamais eu poderia imaginar que iria acontecer, porque a gente está tão acostumado a ver na televisão, né, as reportagens, mas enfim, ele me pegou na porta da minha casa, me torturou por mais de 4 horas e me estuprou. Então, assim, foi muito complicado. Wanda, você hoje traz traumas pelo que você viveu? Não tem como não trazer, mas eu não deixo isso tomar conta de mim. Eu peguei o meu trauma, a minha dor e transformei em luta. Transformei em empoderamento, onde eu faço faculdade de serviço social e também ajudo na ONG CDDM, como militante, e deixar claro para as mulheres que não fique só na dor. A dor vai ser eterna, a dor vai ser para sempre, porque é na alma também. A psicóloga vai poder falar um pouco sobre isso, mas a dor a gente não supera. Porém, eu não quero viver na dor. Eu costumo dizer que se Deus me deu a oportunidade de estar viva após 4 horas, mais de 4 horas de espancamento e um estupro, é porque eu tinha que falar, minha voz tinha que ser ouvida. Então, minha voz tem que ser ouvida, eu viva. Então, se Deus me deu a oportunidade, eu quero levar essa palavra de conforto para as mulheres, para elas não ficarem apenas na dor. Tomar aquela dor como a oportunidade de estar viva, porque às vezes, infelizmente, tem mulheres que são mortas, mas aquelas que sobreviveram a alguma agressão, tomar a dor e tornar elas forças para impulsionar outras mulheres a ter coragem de fazer a denúncia, porque a denúncia é muito importante. A lei ela é lenta, a luta é constante, é árdua, mas se não fizer a denúncia é bem pior. Então, a minha fala é muito para empoderar as mulheres, encorajar as mulheres de fazer a denúncia. Diana é psicóloga. Diana, a situação da Wanda é uma exceção à regra quando as mulheres tiram exatamente, se empoderam depois de sofrerem, de serem vítimas de violência? Ela é uma exceção à regra? Então, bom dia, né? De fato, assim, hoje a gente já tem um número muito maior, graças a Deus, de mulheres que estão realmente se empoderando, se encorajando para registrar essa denúncia e se desvencilhar de relacionamentos abusivos em contextos de extrema violência, como o exemplo que ela trouxe aqui. Mas, assim, ainda existe uma militância muito grande, né, voltada justamente para encorajar essas mulheres e muito em função de uma rede de acolhimento fragilizada. A gente conversava lá fora sobre isso, né, como a gente precisa melhorar essa rede e entender que não é só a denúncia, né, que ajuda nesse processo de encorajamento para que essa mulher possa se sentir fortalecida e protegida para fazer a denúncia. É uma exceção, entre aspas, diante do número de denúncias que a gente já tem, entendendo que esse número precisa ser ampliado porque as mulheres precisam se dar conta dos relacionamentos abusivos aos quais elas fazem parte e nós, enquanto profissionais, sociedade civil, políticas públicas, precisamos realmente disponibilizar a estrutura de acolhimento não só com olhar jurídico, mas uma rede de acolhimento principalmente com a questão psicossocial, para que essa mulher ela possa de fato se sentir acolhida, ela tome consciência não só dos direitos que ela tem, mas de uma rede de acolhimento para acolhê-la.
acolher, proteger, e nós ainda temos uma rede muito limitada. Então, é de fato uma exceção à regra, mas que representa hoje um percentual de mulheres que também têm se encorajado e têm conseguido realizar a denúncia. Diana, existe um perfil psicológico para a mulher que sofre violência? Então, quando a gente atende, e aí eu vou trazer bem o meu olhar da psicologia, né? Quando eu recebo em meu consultório mulheres vítimas de violência, é natural, né, que essas mulheres elas apresentem baixa autoestima, né, que elas já não se... A sensação de não se encaixar é a sensação do não pertencer, né? Então, baixa autoestima, fragilizada, inseguras, né, desconfiando, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar uma série de questões nessa mulher, né? E ter o cuidado de não revitimizá-la, né? Porque é muito importante a gente fazer o acolhimento, respeitar a singularidade, porque as histórias, por mais que a gente fale assim, é tudo violência, tudo bem, se encaixa, se a gente for com um olhar jurídico, dentro de um determinado tipo de violência, mas as histórias, né, as características comportamentais, a vivência, o modo como cada uma vivenciou a sua experiência é completamente individual. Então, assim, não existe um padrão específico, mas existem características comportamentais que fazem parte, sim, né, dessas mulheres vítimas de violência e que já dá um norte para a gente, enquanto profissional da saúde mental, sobre como abordar, sobre os direcionamentos a serem tomados naquele acolhimento. Mas não existe uma regra, e sim características que geralmente estão ali presentes. A baixa autoestima é uma delas, né? O sentir-se culpada, o não pertencer. E você trabalhar esse olhar. Passei, né? por essa fase. Fazer com que essa mulher entenda que a culpa não foi dela. Esse é o primeiro ponto. Não, assim, até por conta de um machismo estrutural que coloca a mulher nesse lugar de submissão e de responsável pela violência que ela passou. Então, a gente precisa desconstruir isso no olhar da mulher. Primeira coisa, sai desse lugar de culpada porque a culpa não é tua. É o primeiro desafio, de cara. Porque a sensação é essa. Então, é assim, eu tenho consciência que a culpa não é minha, mas eu me sinto culpada. E agora? Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto que de cara a gente já começa a trabalhar. E muito isso em função dos estereótipos que existem na sociedade, de um machismo estrutural que faz com que muitas mulheres permaneçam em relacionamentos abusivos, porque foi ensinada a manter a relação. Tem que manter a relação, porque é dever da mulher, né? Porque a mulher sabe edifica o seu lar. E isso faz com que muitas mulheres achem que elas têm a obrigação de permanecer naquela relação, porque ela tem a sabedoria de modificar. Né? E a gente precisa trabalhar nessas mulheres o olhar de que elas não precisam e não devem se casar ou namorar com um relacionamento. Elas precisam enxergar as pessoas que estão do lado delas, justamente para poder identificar um padrão de comportamento que agride a saúde mental dela, né? Que interfere na qualidade de vida e na segurança. Né? A gente ouviu um relato aqui agora onde a segurança foi completamente colocada em xeque. Né? E assim, fora outras questões que passam despercebidas, mas que com o passar do tempo vai tomando proporções maiores. Wanda, até chegar esse momento em que você foi torturada, violentada pelo teu ex-companheiro, ele já vinha dando sinais de agressão antes? Sim, como foi um namoro muito curto, apenas de 4 meses, com 2 meses ele já começou aquela... que eu acho que é quando começam as agressões, né, em relacionamentos mais longos, aperto no braço. Algumas vezes ele chegou bêbado na minha casa, porque eu já estava percebendo a agressividade dele e a questão de posse dele, de eu começar a me afastar. Então, por 2 vezes ele chegou na minha casa embriagado, veio me agredir, pegando no meu pescoço. Não foi de fato, assim, não concluiu a agressão porque minha filha estava no momento. Então, assim, já foi um pontapé inicial para terminar. Só que ele não se enxerga agressor. Ele acha, como ele falou na própria audiência, que foi por amor. Foi por estar percebendo que estava me perdendo. Só que ele estava me perdendo por culpa dele, né? Pela agressividade dele, a possessividade dele. Porque não é normal uma pessoa ligar para outra 18, 20 vezes. Então, eu cheguei nessa fase que a doutora falou, de eu me sentir culpada. Eu me sentia culpada pelo fato, não, talvez se eu tivesse atendido aquelas ligações dele, não teria chego aonde chegou. Ele não teria me agredido, ele não teria me violentado, me espancado. Mas depois é um longo processo que a gente passa. É muita terapia, eu tive psiquiatra, psicólogos, porque senão a gente sozinha também não consegue sair do fundo, que a gente chega realmente, literalmente, no fundo do poço. Eu queria que você pudesse falar sobre a importância da denúncia. A denúncia, na realidade, a gente não sente a vontade logo após o ato.
Porque vem o medo, vem o receio da sociedade. A gente que é violentada, a gente passa por um preconceito muito grande por ter feito a denúncia. Tá? É muito complicado isso. Mas eu nem me preocupei com isso, eu pensei assim, se eu estou viva, se eu sobrevivi a tudo isso, porque assim, não foi só as agressões, foi o psicológico também, onde ele mandava eu me ajoelhar, eu rezar, que eu não ia mais ver minha filha, onde eu passava a mão e sentia o sangue descer pela minha cabeça, dos meus cabelos arrancados. E eu, poxa, sobrevivi a isso, então Deus tem um propósito, então eu tenho que denunciar. Primeiro para livrar outras mulheres de uma possível agressão dele, porque eu tenho um pensamento que se ele fez comigo, ele faz com qualquer outra mulher. E também para encorajar outras mulheres que já passou por essa situação ou que passa, para denunciar. Se eu falar para você que é fácil, não é. É uma luta constante, onde a gente vítima tem que estar o tempo todo provando o que a gente passou. Não se emocione, não. Mas a denúncia se faz importante. Primeiro, para mostrar ao agressor que existem leis. As leis estão aí. É rápido, o processo não é. O meu já tem 3 anos, agora que ele foi condenado. Mas aquela luta minha, aquele choro, aquela angústia, aquela dor na alma, ela foi um pouco embora quando saiu a justiça, quando saiu a sentença que ele foi condenado. E eu digo também a importância da CDDM, de eu estar ajudando outras mulheres. Porque as mulheres têm que entender que elas não são culpadas por ter sido agredidas e elas não pediram para ser agredidas. Então, os agressores, se tiverem algum problema psicológico, eles que busquem tratamento, mas eles não têm o direito de fazer de nós mulheres um objeto de posse deles. Eu costumo dizer que no relacionamento, ele tem um começo e tem um fim. Tanto as mulheres quanto os homens têm que aceitar um não. Então, se agrediu, tem justiça, e a justiça está aí para ser feita. Então, tem que fazer a denúncia. Muito bem, olha só, gente, a gente tem inclusive aqui, né, um vivo, não é isso que a gente tem? Dá para chamar o vivo já? Ainda não? Então, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Dá para chamar? Joia, exatamente. A gente tem agora o vídeo exatamente da assistente social do CDDM, que fala também sobre a importância dessa denúncia, né? Vamos acompanhar aí na telinha, por favor. Olá, eu sou Micaele Mello, assistente social do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CDDM, que é uma ONG composta por mulheres em que realizamos atendimentos jurídico, psicológico e social às mulheres vítimas de violências. E esse mês de agosto ele é um mês bastante importante para nós porque, apesar de comemorarmos os 14 anos da Lei Maria da Penha, agora no dia 7 de agosto, é um mês de lutas, de conscientização e de enfrentamento à violência praticada contra a mulher. E durante esta pandemia da Covid-19, houve um aumento dos casos de violência doméstica, justamente pelo isolamento social. E essa violência ela pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E o que aconselhamos a essas mulheres é que elas busquem apoio, busquem acolhimento para enfrentar essa violência. E o CDDM oferece essa ajuda, esse apoio à mulher, a partir da nossa ONG que fica lá no Conjunto Santos Dumont, na parte alta da cidade, próximo à Feijoada da Maria Gorda. E também através do nosso telefone no 99922-5202. E além disso, também pela rede social, que no Instagram estamos com @CDDM_AL. Pois é, gente, olha só, a gente estava conversando aqui, né, antes da entrevista, e a Wanda dizendo que hoje ela tem esses cabelos longos exatamente para mostrar a força. Ela disse, ele queria arrancar o meu cabelo, e hoje eu deixo meu cabelo longo, cabelo lindo, inclusive, para mostrar exatamente que ele não conseguiu, né? E a importância, é importante essa ressignificação da dor que ela sentiu? É um exemplo muito claro de quando a coragem sobrepõe o medo, né? Porque existem duas situações de medo aí.
o medo pré-denúncia e o medo pós-denúncia. Ela, no relato dela, você consegue perceber isso claramente. Principalmente quando ela posiciona o preconceito que ela sofreu, né, que foi praticado por parte das pessoas que achavam que, inclusive, ela deveria ter silenciado. Né? Porque, assim, você se expôs quando denunciou, você se expôs quando levou essa situação, né, para pessoas que não fazem parte do teu contexto ter conhecimento. Mas é exatamente isso que a gente precisa fazer com que as mulheres entendam. Calar dói mais. Né? Quando você cala, você está aí com tudo isso na sua cabeça só para você, a tua história, o sentimento de culpa. Então, assim, como ressignificar algo que eu não verbalizo? Como ressignificar algo que um profissional possa me ajudar a fazer um entendimento, inclusive, de que eu não tive responsabilidade alguma? Porque provavelmente o Wanda ouviu as pessoas chegarem para ela e dizendo assim, mas isso porque você se relacionou de modo muito intenso em tão pouco tempo. Porque as pessoas falam sobre isso. Porque as pessoas, elas arrumam todo tipo de justificativa para tentar te responsabilizar pelo processo de violência a qual você foi vítima. Então, assim, a ressignificação, né, é super importante no processo. E esse é o trabalho da psicologia no processo, principalmente com mulheres vítimas de violência. Ajudá-las a ressignificar essa história, entendendo a importância da coragem de sobrepor o medo antes e principalmente pós-denúncia. Porque o pós-denúncia exige um processo de força e de reconhecimento e de superação muito maior do que aquele que é exigido para você fazer a denúncia. E aí eu enfatizo o tempo todo, a denúncia é super importante. Nós temos a Lei Maria da Penha, que enquadra diversos tipos de violência, é muito necessário. As mulheres precisam tomar conhecimento, se apropriar, né? Porque a Lei Maria da Penha ela é nossa. Verdade. Né? Então, as mulheres precisam se apropriar da existência e de tudo que engloba, mas assim, o mais importante disso tudo é entender que não pode haver uma negligência com a saúde mental, porque sem esse outro aparato você não dá continuidade. 3 anos esperando o julgamento. Imagine o que acontece nesses 3 anos pós-denúncia, quando a gente pensa na saúde mental, na qualidade de vida, no processo de empoderamento, na ressignificação e do fortalecimento desse ser mulher, né? Uma mulher vítima de violência, ela tem um posicionamento diferente na sociedade. E trazer a história, ressignificá-la e entendê-la, né, que é um movimento de luta para que essa fala, essa ressignificação possa realmente ajudar outras mulheres, realmente tá fora da curva, né? Porque assim, não é toda mulher que, por mais que ressignifique a sua história, consegue se posicionar assim, contar a sua história, né? Sem inspiração, porque é inspiração. Com certeza. Né? É um exemplo de superação, de inspiração, é referência. E são essas histórias que a gente precisa contar, para que as mulheres tenham conhecimento da existência, não só da violência. Porque a existência da violência a gente tem conhecimento dela o tempo todo. Mas, sobretudo, da existência da vitória em cima da violência. Né? Que a gente conseguiu, no final de tudo, né, superar, que ela está bem, ela está viva, ela está linda. Ela está aqui, maravilhosa, contando a história dela e motivando outras mulheres. E a gente está aqui para oferecer exatamente a estrutura de apoio, né? Falo enquanto psicóloga, né, para essas mulheres vítimas de violência, porque assim, não está sozinha. Com certeza. A gente vai precisar encerrar a entrevista e dar um intervalo, mas não se preocupa porque a gente volta daqui a pouquinho ainda com essa temática, tá? Não sai daí.